A gente tem visto as discussões entre Congresso e Supremo ficarem calibradas entre momentos de mais calma, em alguns outros momentos em que as coisas mudam de cenário e algo por aí. Bom, o problema é que agora entrou neste jogo um outro componente. É que a sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também a sucessão do Senado, de Rodrigo Pacheco, mas a de Lira é tratada com mais lupa, inclusive pelo governo federal, por não ter exatamente um aliado por lá, elas também passaram a entrar na conta e no cálculo político de como lidar com o governo nos próximos anos. E aí, Francine Ferreira, eu quero saber de você, como é que essa sucessão entrou no raio de discussão do governo federal, no raio de discussão do Supremo Tribunal Federal, perdão, enquanto estávamos discutindo emendas PIX, outros tipos de emenda, como as de comissão, e de repente, Arthur Lira voltou a ser a bola da vez de discussões em Brasília. Sempre, né? Tem um talento, assim, realmente, para polemizar, para justamente ter sempre esses contrapontos, vou chamar dessa forma, com o governo e com o Supremo. A gente está vendo hoje, o tempo está se esgotando por um compromisso que o Lira fez com ele mesmo de indicar quem vai ser o nome que ele vai apoiar para sucedê-lo aí. Não vou falar na presidência da Câmara, né, mas aí na corrida eleitoral pela presidência da Câmara, que acontece só em fevereiro de 2025, mas a coisa que se adiantou bastante, justamente porque o pessoal está querendo deixar tudo mais organizado para chegar, principalmente nesse momento de eleições, né? Então a gente tem o Elmar Nascimento, que é líder do Blocão e foi colocado nessa posição justamente para começar ali a tentar comandar esse grupo que tem mais de 160 parlamentares aí, principalmente partidos do Centrão. E ele está tentando buscar agora apoio de partidos ali mais da esquerda, mais próximos de Lula, como por exemplo do PT. Até o PCdoB e o PV chegaram ali a flertar com o Elmar Nascimento, mas por se tratar de uma federação com o PT, precisa desse amém do PT. Ao mesmo tempo, o Elmar já conseguiu, pelo menos ao que se fala, apoio de PSB e PDT. Então, seriam mais 32 deputados nesse bojo aí de 161. Então, é muita gente. Só que, ao mesmo tempo em que está buscando esse apoio do PT e de partidos de esquerda, o principal desafio para Elmar Nascimento é justamente o governo Lula, porque eles consideram que ele é um cara, digamos que difícil trato no dia a dia e que está muito mais inclinado a cumprir com compromissos feitos com PL, com outros partidos mais ligados à direita, do que justamente aí em cumprir acordos com o governo federal. Inclusive nessa questão das emendas que a gente está vendo a discussão no Supremo, né? Por outro lado, a gente está vendo ali embolado Antônio Brito, que é do PSD, Marcos Pereira, do Republicanos, e também o Isnaldo Bulhões, que é do MDB. Esses aí, eles também estavam tentando buscar esse apoio do Lira e tudo, mas ao mesmo tempo agora já se fala de uma possibilidade dos três se juntarem e escolher um nome único para fazer esse contraponto a Elmar Nascimento. No meio disso tudo, como que tá a Lira? Tem muita gente aí falando, já tá dado como certo que vai ser o Elmar, mas é justamente essa rejeição que o nome de Elmar tem junto ao governo federal é o que preocupa Arthur Lira, porque ele precisa de alguém que, claro, vai cumprir ali com as coisas, mas também não tem um total atrito com o governo federal. E quando a gente olha para a questão das emendas, isso acaba ficando mais palpável e tudo, porque é o seguinte, o Lira quer alguém que realmente vai comandar essas emendas, então não deixar com que o Supremo avance nisso, porque a avaliação é de que já tem uma tabelinha de governo e Supremo para tratar sobre esse ponto, para evitar que os parlamentares façam o que está fazendo hoje aí, quer mandar emenda se a gente saber para quem, para quê, qual que só se sabe o valor aí certo e olhe lá. Então é necessário essa transparência, só que isso, só para vocês terem ideia também, lá no Senado também tem uma outra questão, que Davi Alcolumbre, que já é dado como certo, como o próximo presidente do Senado, já falou, olha, esse negócio da emenda desse jeito que vocês estão querendo não funciona para mim não, ou seja, ter regras claras para isso tá causando ainda mais discussão no bojo de tudo isso. E aí, voltando na escolha do Elmar, justamente seria um cara que também teria um
enfrentamento maior com o Supremo Tribunal Federal, justamente porque já tem adotado essa postura. Então, o que a gente está vendo nesse momento é justamente o Arthur Lira pesando ali na balança o que vai compensar mais, ter ao lado dele um eterno aliado e tudo, mas que tem essa rejeição mais forte por parte do governo e do Supremo, mas que cumpre com o que é combinado, mas principalmente com o que é combinado com a direita, ou se vai escolher alguém que consegue, digamos que, conversar melhor com todos os lados, que é o caso, por exemplo, de Antônio Brito e de Marcos Pereira. Então, tá muito embolado. Hoje é dia 29, né? Arthur Lira teria ali mais ou menos até o dia 31 que ele falou que ia dizer o que ia fazer ou deixar de fazer. Mas o fato é que o final de tudo isso é que a gente tratando sobre transparência de emendas é como se já está tratando sobre nada, né? O que importa é realmente quem que vai suceder, quem que vai dar menos trabalho, quem que vai conseguir aí cumprir ou não com acordos. Enquanto isso, o governo Lula completamente preocupado, porque se vai uma pessoa como Elmar Nascimento para a presidência da Câmara, a situação do governo lá dentro pode piorar e muito, pelo menos no cenário atual. Agora a gente não sabe como é que podem ter outras negociações aí na frente que vai tornar, digamos que mais favorável, menos antipático ao governo federal. Me parece que o jogo do governo federal nesse momento é tentar criar uma sensação de que Arthur Lira não é tão soberano quanto se mostrou na sua votação para as primeiras eleições para a presidência da Câmara. Porque o governo não tem um nome que me parece fazer qualquer contraposição em termos de tamanho e capacidade de aglutinação, como Arthur Lira conseguiu, em especial por ter orquestrado muito bem, junto à gestão Bolsonaro, o fortalecimento do Congresso Nacional depois das emendas impositivas, mas principalmente com orçamento secreto, emendas PIX e as outras emendas, tornou os congressistas, para usar uma palavra que saiu um pouco de moda, empoderados. E ninguém quer perder poder. Ninguém quer perder as perspectivas que tem de colocar o governo federal de joelhos, como tem sido uma reclamação recorrente do presidente Lula, na medida em que sabe que isso está diretamente relacionado a ter um presidente alinhado com essa mesma perspectiva de Arthur Lira. Então, para o governo federal, me parece restar muito pouco neste exato momento e candidaturas são construídas. Hoje, no retrato atual, não me parece haver um nome capaz de fazer esse enfrentamento. Mas você começa comendo pelas beiradas. Você diz, Arthur Lira não tem exatamente tanto poder assim. Esse, inclusive, foi fruto de uma das primeiras reclamações de Lira, quando o Alexandre Padilha fez uma menção lá atrás e Lira o acusou de ser ele que está dizendo que eu não tenho tanto apoio assim dentro da Câmara, na verdade eu tenho, vou mostrar nas votações e coisas dessa natureza. Muito do embate era esse incensamento que estava sendo feito pelo governo aos pouquinhos de, vamos pensar em outras candidaturas, republicanos, aqui parte do governo, será que o Marcos Pereira não quer? É alguém que é um pouco mais tragável para as perspectivas de uma visão de governo Lula aceitável para discutir com a Câmara. Então, hoje, no retrato atual, eu tenho muita dificuldade em enxergar uma capacidade do governo de colocar algum anteparo ao que Arthur Lira representa e o que o seu grupo político tem. Mas acho que, nitidamente, Arthur Lira está num momento de maior fraqueza em relação a outros momentos, porque os atos de 8 de janeiro e as posições que foram mais extremadas desde a eleição de Jair Bolsonaro fizeram também com que o Supremo Tribunal Federal e o governo federal se alinhassem pelo temor de que o Congresso se torne uma força tão gigantesca que precise fazer algum tipo de contenção. Então eu acho que hoje o governo olha de soslaio assim, para o Congresso Nacional, tentando arrumar um espaço, alguma fissura que permita criar um cenário de ter algum nome, se não ao seu lado, pelo menos mais palatável ou menos duro como é Arthur Lira, porque sabe que tem o Supremo Tribunal Federal em determinadas pautas como um aliado de ocasião. Vai discutir emenda PIX, pode ter como aliado. Talvez não tenha para pautas identitárias, porque o Supremo sabe que não pode brigar muito com isso com o Congresso Nacional. Mas hoje eu acho que a situação do governo continua delicadíssima para encontrar alguma saída de governabilidade melhor do que tem hoje. Mas eu acho que são duas coisas que você falou, acho que são muito importantes. Até anotei aqui, primeiro que o governo Lula, acho que ele não quer esse conflito, né? Uhum. Ele não quer o conflito e acho que ele não quer nenhum problema que ele já teve outras vezes, ele não quer apoiar nenhum candidato que ele vai perder, que ele já fez outra vez, o Lula nessa reunião que ele teve,
teve com os líderes, deixou bem claro ele, pessoal dele, ó, nós não temos candidato, meio que resolvam aí, nós não vamos ter o nosso candidato, não somos contra ninguém, então ele não quer um inimigo ali, e o governo quer também mostrar isso, que o Lira não tem mais esse poder todo. Eu acho que essa questão da emenda veio num timing bem importante para o Lira, né? Porque o Lira precisa manter o poder das emendas, ele precisa manter a fama dele de que ele cumpre acordo, de que ele tratora mesmo. Quando chega uma determinação do Supremo para que, olha, suspendeu a emenda, não vai ter emenda, nós vamos ter que fazer conciliação. Fazer conciliação significa ceder de alguma maneira, apesar de que vai mudar disso para isso de novo. Nós vamos dar uma volta e voltar para onde a gente estava no início. Mas quando você precisa sentar, quando você precisa participar ali daquela reunião de 4 horas, com momentos tensos, mostra talvez que eu preciso ceder um pouco do meu, né? Ceder um pouco, mostrar que eu não tenho tanto poder. Então, esse é um momento muito importante para o Lira. Talvez isso seja um componente na demora dele de anunciar quem que vai ser o sucessor dele, de apoio dele, né? Quem que ele vai apoiar. Por isso que está chegando ali no dia 31 e a gente ainda não tem, né? Chegando no fim do mês, que ele falou que ia anunciar no começo, neste mês ainda, a gente ainda não tem essa resposta. Mas eu queria só fazer um parênteses, assim, claro. Como que essa questão da emenda, né? Que quando você chamou esse assunto, como que o Congresso podia escrever um livro de autoajuda, né? Assim, como fazer do limão uma limonada, como dar a volta por cima. Porque se a gente for olhar um cenário de começo de mês, era de Congresso 2-1 realmente, né? Supremo e governo, suspendendo emenda, só vai voltar se tiver transparência, e depois, como que a gente perdeu o pudor também, o Lira vai lá e desengaveta aquele tanto de proposta contra o Supremo, aí vem uma conciliação e como que vai... E a gente tem o Rodrigo Pacheco agora convocando uma reunião do Congresso para votar as propostas que vão manter o mesmo poder do Congresso sobre as emendas. A gente acabou não discutindo o que era para discutir. Não. A gente não Até reduz... saiu da pauta já, isso não vai ser mais não vai ser hoje. mais, tirou obrigada, Fran, pela atualização. Ou seja, o componente político está aí plenamente identificado como o uso disso é feito. Né? E como é impressionante, né? Assim, como que a gente estava de um jeito e a gente vai voltar para o mesmo lugar, assim. Como que a gente perde o pudor? Como que o que a gente precisava discutir, a gente acabou não discutindo, que era diminuir o valor dessas emendas, né? Como que é discrepante, assim, é muita diferença entre a gente e os países onde os congressistas podem emendar orçamento, né? Que tem lugar que nem emenda eles podem ter. Então é muito impressionante. Eu não acho que tem que ser como era antes, que o governo usava as emendas para poder chantagear, fazer base, mas do jeito que tá também, eu acho que é um negócio muito estranho, muito esquisito. Tá bem difícil mesmo de encontrar maneiras de governo, em algum momento, não chegarmos a discutir coisas como os Estados Unidos, né? De que diz assim, o Congresso e o governo federal pararam porque não chegou-se a um consenso sobre o que fazer. Acho que a gente está tornando a situação cada vez mais ingovernável, a ponto do governo federal dizer, ó, eu não tenho dinheiro para fazer porque está com o Congresso, e o Congresso dizer, não, mas peraí, tudo que eu fiz tem que o governo fiscalizar, tem que o governo botar dinheiro, tem que fazer isso aqui, e aí as coisas vão parar. Porque assim, todo mundo vai apontar o dedo para o outro lado e ninguém vai sair do lugar sobre o que precisa fazer.